Fala família, aqui quem fala é o Davi, a senhora Encarante, seja bem-vinda a mais uma análise. Hoje não é caçada, é análise, tá certo? Tem gente que quando já vê o vídeo, poxa, só pensei que era só no sábado. É só no sábado e olhe lá, viu? Talvez a gente pare com o quadro, como eu já disse pra vocês, tá bem difícil de continuar com esse quadro, né? Mas a gente tá fazendo o máximo que a gente pode, meus irmãos, depende de você. Inclusive eu quero agradecer muito, a gente tem conseguido aí chegar, né, nos vídeos hypados. E isso é graças a cada um de vocês e tem ajudado muito, incentivado muito para que o canal continue, tá certo? Mas a gente precisa continuar nessa pegada, família. Então já deixa aquela compartilhada, já deixa o like, comenta para criar engajamento e a gente poder alcançar mais pessoas. Muita gente, Davi, bota o Pix, eu não estou nem interessado nisso, família. Eu estou interessado que mais pessoas vejam. E isso sim vai fazer o canal continuar, tá certo? Porque daqui que um Pix venha compensar tem que ser muita gente e a gente tem um público pequenininho ainda, né? E tipo, se quiser, né, seja membro. Ajudar financeiramente, né, se torna membro. Se torna membro, vai ajudar. Agora a gente vai falar dessa investigação cabulosa, né, que foi a igreja. Eu já dei uma explicação de leve do que pode ter acontecido. Se você não viu, assista, tá aí no canal, ainda está disponível, certo? Assista, porque às vezes esses vídeos também ficam amarelados por conta do que é falado, do que é mostrado. Isso pode acontecer, ainda mais que a gente leva a Zargan, né? Então isso pode acontecer. Então eu recomendo que você assista para entender até do que a gente está falando. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo, né, o link para você acessar diretamente. Bom, meus irmãos, no meu livro, vou dizer a vocês que a gente começou a escrever ele em 2002, né, que é o meu diário, 18/1/2002, né? Para quem não viu ainda, deixa eu mostrar aqui. Era um diário, um simples diário, onde eu ia anotando coisas importantes da minha vida naquele período. A partir dali, eu comecei a ter várias experiências com o paranormal e eu não sabia bem o que era, eu só relatava, tal dia, tal hora, eu via assim, assim, e tá tudo aqui. Você vê que o livro já está bem desgastado, inclusive. E aí, quando eu fui tendo acesso à internet, como eu tinha tudo aqui notificado, é importante fazer isso, na minha opinião, principalmente naquele tempo que a gente não tinha tanto acesso a computador. Aí eu fui vendo do que podia se tratar, né? Pesquisando essas entidades, inclusive o nome do canal, nosso principal canal é Encarando o Sobrenatural, por conta disso. A ideia sempre foi fazer essas investigações e comprovar realmente esses fenômenos em câmera. Essa era a minha ideia. Só que a gente não tinha os recursos, né? E também o público foi puxando para o outro lado, a gente acabou fazendo outras coisas. Mas fazendo algumas pesquisas, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês que o Talmud babilônico, ele diz que existe, de acordo com eles, 7.405.926 demônios. Isso vem de UR, pseudonomachia, daenomo, e aqui tem o cálculo para se fazer, certo? Então as pesquisas são muito antigas, meus irmãos, e é por isso que eu digo para vocês que o que aconteceu ali na igreja vem de alguma entidade maligna. Eu não acredito que o espírito da pessoa fique ali. Muitas pessoas inclusive dizem, já você tem um spirit box, por que você não usa? Bom, os equipamentos que eu tenho, eu costumo usar eles para identificar o fenômeno, não para trocar ideia com eles. Eu não quero trocar ideia com essas entidades, porque eu não considero que sejam um espírito de pessoas. Eu, Davi, tem muitas pessoas que acham que sim, que eu estou errado, e estamos juntos do mesmo jeito. Elas podem estar certas e eu posso estar errado, mas na minha visão são entidades que sempre estiveram aqui desde o começo dos tempos, tá certo? E eu não quero papo com elas. O que eu vou é para identificar e gravar isso em câmera. E como a gente hoje faz essa pesquisa aprofundada da história do lugar, a gente tem conseguido sucesso em conseguir flagrar esses fenômenos. Nessa última investigação dentro da igreja, que é um local sagrado, eu expliquei para vocês que um lugar sagrado, para conseguir, né, uma entidade maligna das trevas, do mal, conseguir entrar ali, é preciso que aquele lugar seja profanado, né? Eu sei que vocês já viram muitas séries, muitos filmes, mas as séries, elas vêm para lacrar e muitas para desinformar, né? Tem inclusive pessoas também que fazem entretenimento e as pessoas já acham que é real, né? Aí fica, porque fulano faz assim, porque fulano faz assado. Vocês estão tendo aqui acesso, meus irmãos, a mais de 20 anos de pesquisa. Vocês estão tendo acesso a isso. Eu inclusive também, com pouco conhecimento, inventei de botar uma câmera e sair à procura. Eu quase me ferro, eu quase faleço por causa disso. Antes. E eu fui no médico, fui em vários médicos inclusive, e todos diziam a mesma coisa, que não tinha problema nenhum com o meu sangue, com o meu organismo,
Não era contagioso, senão a senhora encarando teria pegado, né? Não era contagioso, mas doía muito e os médicos diziam que não sabiam o que era como se eu tivesse encostado em alguma coisa. Perguntaram que tipo de roupa eu estava usando, eu digo as mesmas de sempre. Isso aí é como se você estivesse encostando alguma coisa na pele que faz mal a ela, que ela está tendo uma alergia, uma rejeição, e essas manchas aparecem. E eu penei com isso, família, doeu muito, sofri muito com isso aí, passei um bom tempo, acho que coisa de umas 2 semanas, até que um inscrito mesmo, comentei com ele, os mais antigos indicaram umas ervas que servia para limpeza, né? Bastava fazer as orações e tomar um banho com essas ervas, e foi assim que essas coisas aí desapareceram, meus irmãos, terrível mesmo. E é por isso que eu digo a você, tem gente que vê, né, acha aquele lado heróico, aquela parada de sobrenatural, né, da série. Eu vou atrás, eu vou tentar. Velho, se prepare se você for, porque é perigoso, foi por isso que eu parei. Tô voltando agora aos poucos, mas já tem acontecido coisas ruins, inclusive quando você vai atrás. E eu não vou postar mais desse canal, esse é o último, espero ser o último vídeo que eu posto desse tipo. Inclusive vou deletar também, que esses vídeos pertencem a outro canal que eu tô fazendo. Já tá pronto, aliás. Agora. Porque essas entidades, elas têm o poder de te amaldiçoar. Se você for sem preparo, sem defesa espiritual, você vai se ferrar. Pergunta a qualquer pessoa que entende espiritualidade, ela vai te explicar. Então eu sei que vocês assistem outras pessoas e tal, tem gente séria nesse meio, mas também tem gente fazendo entretenimento. E você tem que saber separar as coisas, tá certo? Então o que você está tendo acesso é a isso aqui. Na igreja, quando a gente viu aquilo ali sangrando, é claro pra gente, óbvio pra gente, que é manifestação demoníaca. E por isso é que a gente vê aquilo ali, para representar o mal que aquela entidade causou. Por isso que ela fez questão de se manifestar na nossa frente, para ela mostrar, olha, eu estou aqui e eu sou capaz de fazer isso. Inclusive os barulhos, que é para aumentar o nosso medo. Quanto mais a gente sente medo, mais forte ela fica. Só que tem coisas que não tem como você evitar diante, né, de você num lugar longe da sua casa, escuro. Qualquer coisa pode acontecer, os males inclusive físicos, não tem como você não sentir medo, né? A gente tenta o máximo evitar, mas sempre se depara, né, com medo, que nasce de dentro mesmo. E aí, para mim, aquilo ali foi um lugar profanado, né? A entidade, você veja, porque para a pessoa chegar ali e tirar a vida, família, tirar a sua própria vida, quantos lugares ela passou que ela podia ter feito isso? Até dentro de casa, né? A pessoa podia ter pegado um objeto pontiagudo, ter se cortado, ter se ceifado, mas não, tinha que ser dentro da igreja. Por quê? Porque existia, né, essa entidade querendo entrar, acessar aquele lugar, e para isso ela precisava profanar. Depois que uma entidade dessa consegue, por isso é que eu não tenho dúvida que se trata de entidades malignas, demônio mesmo, né, um desses aqui, eu tenho certeza disso por conta que fez questão de ser ali dentro. E quando essas entidades conseguem profanar, o acesso que ela tem a esse mundo é muito maior do que se ela simplesmente tivesse se manifestado através de uma pessoa que a invocou, através de um símbolo, de um desenho. Inclusive, pesquisando aqui, vou ler um trechinho aqui da Chave de Salomão para vocês, que eu separei aqui, para que vocês entendam um pouquinho disso, ó. Certo? Já é uma pesquisa. Vou dizer a vocês, família, esse livro ainda não está disponível para vocês, mas o que eu posso lançar aqui eu estou tentando passar, certo? Isso aqui foi eu mesmo que escrevi, para vocês não acharem, o Davi está inventando, não, certo? Dá para ver aí, eu acho, né? Vamos lá. No meu entendimento, de acordo com pesquisas nas chaves do rei Salomão, ele foi um homem muito inteligente e ganhou do próprio Deus sabedoria como nenhum outro, e usou essa sabedoria para capturar um anjo, e este, sob o seu domínio, ficou surpreso com tamanho conhecimento e admirado com Salomão. O ensinou encantamentos poderosos, símbolos e feitiços capazes de conjurar e controlar os demônios. Salomão se convenceu que era lícito usar essas forças para seu próprio benefício, acreditando que seria certo, já que até mesmo os demônios foram criados por Deus e, portanto, na visão dele, não havia pecado em usar o poder dos demônios para benefício próprio na posição de dominante e não de dominado. Os rituais, símbolos e conjurações ensinados são poderosas, e eu não coloquei nenhum desses símbolos aqui porque eu não quero que as pessoas façam, né? Se um dia eu publicar isso aqui, eu não quero que as pessoas façam. Então eu falo sobre, mas não ensino como, certo? Vamos lá. Dominante e... cadê? Aqui. Conjurações ensinadas são perigosas, poderosas e perigosas. Se o bruxo cometer um mínimo erro de cálculo,
na forma do símbolo ou nas dimensões dos círculos e posições das estrelas. É uma coisa muito casada, é por isso, ó, você vai entender isso aqui, deixa eu continuar. Se haver o mínimo erro no alinhamento e cálculos desses, dependendo da entidade invocada, a pessoa pode falecer imediatamente ou ter a vida atormentada até o seu falecimento. Por isso é que celebridades como os Beatles pagavam verdadeiras fortunas a Aleister Crowley, por saber os encantamentos com precisão, e essas práticas continuam até hoje. Certo? Aí aqui eu coloquei, não vou registrar nenhum desses encantos, pois não quero que porventura, se esse diário for lido por mais alguém, além de mim, seja motivo de tropeço para ninguém. Para mim, aí aqui é a minha opinião, para mim Salomão pode ter capturado um anjo caído, que se deixou capturar e se fez de anjo de luz para enganar e usar sua soberba para fazer-o trilhar o caminho do mal. E se com toda a sua sabedoria o anjo o enganou, imagine só a minha geração e as novas que se seguem cada dia mais alienadas. Esse diário visa trazer o conhecimento sobre o sobrenatural, como se proteger e combater o mal e jamais se juntar a ele, como fez Salomão. Então eu chego a me arrepio, né? Porque a gente não está de brincadeira aqui, família, certo? Então, se você viu outras pessoas fazerem de outra forma, então acompanhe as outras pessoas, né? Show de bola, tem muitos bons canais. Agora do nosso, você vai ver pesquisas e vídeos feitos baseados no que eu pesquisei durante todos esses anos. Então, na minha opinião, e eu deixo também aberto, né, para que cada um dê a sua própria opinião, o que aconteceu ali na igreja foi uma manifestação da entidade que fez aquela pessoa, que entrou na vida daquela pessoa justamente por ela estar afastada de Deus, sem a armadura de Deus. Ela entrou na vida daquela pessoa com maus pensamentos, com sentimentos ruins, até levar ao ponto, acredito que essa pessoa devia ter sonhos ruins, devia ouvir vozes na sua mente, até chegar ao ponto de achar melhor, né, deixar de existir, deixar de viver, do que continuar passando por aquilo. É isso que acontece com quem vai mexer com coisa paranormal sem ter o mínimo de conhecimento. Tá certo, meus irmãos? Então, é um vídeo que eu recomendo muito que vocês assistam. Vamos ver lá as investigações. Eu também falo durante a caçada, né, esse ponto de vista. Aqui eu estou dando mais detalhes, que aqui a gente está tranquilo, a gente não está levando pressão, né? Fica mais fácil de falar. Vai sair muita investigação esses próximos dias, né? E depende de você. Se você quer ter o acesso antecipado, se torne membro. Além de você poder ver com quase uma semana de antecedência, você ainda por cima ajuda e contribui, né, para que o canal continue em frente. Então agradeço cada um de vocês, meus irmãos. Conto com vocês no próximo sábado. Não esquece, às 19 horas, a partir de 19h30 está saindo o vídeo, tá certo? Fique com Deus, rezem, orem, porque essa de fato é a melhor proteção para todos. Certo? Fique com Deus aí. Fomos!